Eu já gostaria que você explicasse para a gente, Reivinho, carinhosamente conhecido pelos seus amigos, né, e familiares. É verdade. Houve uma derrubada, ou seja, uma liminar derrubou a obrigatoriedade da placa? Bom dia. Bom dia, inicialmente bom dia Marcos, bom dia Joelma, agradeço demais o convite mais uma vez. Eu me sinto extremamente envaidecido quando recebo esse convite. A sensação é semelhante a uma criança quando recebe um presente de Natal, né? Fico empolgado e venho com o maior prazer. Assim que me chamar, eu estarei aqui. E você presta um serviço claro à nossa população com essas informações, né? Muito obrigado. Está derrubada a liminar? A liminar ela está em vigor, né? Ela foi restabelecida pelo governo federal e pelos órgãos, pelos tribunais superiores. A gente sabe que várias vezes o prazo foi prorrogado. Acho que 4 ou 5 vezes houve essa prorrogação, mas hoje ela está em vigor e desde o dia 17 de dezembro, o Detran do Rio Grande do Norte ele foi pioneiro no Nordeste, foi o primeiro estado do Nordeste a implantar de fato as placas de identificação veicular, né? A PIV, como a gente chama. E por que essa necessidade de adotar, por exemplo, o padrão Mercosul? É porque ela vale hoje em vários países? Isso, para que a gente entenda um pouco, eu vou fazer um breve levantamento histórico aqui. Desde 2014... havia uma resolução do Mercosul, dos países integrantes do Mercosul, né, signatários do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Venezuela, salvo engano, foi expulso em 2017. Então, nessa resolução, os países concordaram em implantar esse modelo de placa, certo, para acelerar o processo de integração entre os países membros e facilitar a livre circulação desses veículos, né? Então, tudo que nós vamos falar aqui, Marcos, nós vamos ter um embasamento legal aqui, normativo, em resoluções do CONTRAN, certo? Resoluções do CONTRAN que estão em vigor e que estabelecem todas as diretrizes para a implantação dessas placas. Só respondendo a sua pergunta, a grande vantagem são os itens de segurança na placa, né? São uma série de itens de segurança que não havia na placa pré-Mercosul, né? Assim que a gente está designando as placas anteriores. Então, há itens de segurança como QR Code, que é um aplicativo que facilita a rastreabilidade da placa, há marcas d'água específicas ao longo da placa. Então não é só a beleza da placa não, né? Não, não é só a beleza não. Muita gente, inclusive, procura o Detran, não há necessidade de realizar a troca da placa, mas diz, mas eu achei essa placa bonitinha. Mas ela realmente é muito bonita, né? É muito bonita. Isso aí, e é semelhante também ao padrão europeu, né? Obrigado, senhor. Aí você fala da questão, por exemplo, dos itens que tem na placa, né? Dos itens de segurança. Há uma fita holográfica, né, semelhante àquela fita que a gente utiliza nas notas de R$50, de R$100. Há marcas d'água também na placa. O QR Code, que a gente está batendo muito nessa tecla. Inicialmente haveria um chip, que era uma espécie de selo de inspeção federal na placa, mas não foi desenvolvido a tempo, nem tempo hábil, a implantação desse chip, então ela veio apenas com o QR Code. Mas esse QR Code você faz a leitura através de um aplicativo de nome VIL, que você consegue identificar todas as informações daquele veículo, né? Número de série da placa, marca, modelo do veículo, ano de fabricação, cor, proprietário. Então a grande vantagem é os itens de segurança presentes agora na placa. Hoje o processo de confecção e de estampagem de uma placa ele está bem mais rigoroso do que anteriormente. Isso vai, por exemplo, dificultar a questão da falsificação da placa? Dificultar falsificações, clonagem de placas, né? Operações não autorizadas pelo próprio funcionário da estampadora. Que tipo de operação que geralmente se fazia antes que agora não pode mais comprar? Ora, é muito comum em postos de estampagem, né? Que são as emplacadoras que a gente chama. Pessoal, você tem uma amizade ali, né, relacionamento com um amigo lá, um conhecimento, e você conseguia confeccionar uma placa, levava para casa, a minha placa caiu, arranja aí uma placa para mim. E agora, a própria máquina que eles aderiram, né, compraram, o pessoal dos postos de estampagem, ele tem é todo informatizado o sistema, e eles utilizam uma espécie de biometria, né, o colaborador, o funcionário. Então, há uma certificação digital. Para você elaborar essa placa, confeccionar e estampar a placa, você tem que ter uma autorização, uma homologação do Denatran, tem que fazer a leitura biométrica do funcionário, então é um processo bem mais criterioso, bem mais rigoroso agora. Você deixou claro aqui para a gente que tem pessoas que estão se antecipando, por exemplo, correndo para o Detran para poder trocar a placa, porque ela é bonita, enfim. Mas quem é que tem, por exemplo, a necessidade de agora trocar essa placa? Quais são os serviços que estão sendo contemplados? Então você vai realizar a compra do seu veículo, um primeiro emplacamento, é necessário realizar a troca, né, dessa placa. Uma transferência de município,
O meu veículo é placa de Caicó, eu quero mudar para Serra Negra, quero mudar para Timbaúba dos Batistas. Tenho que efetuar a troca também. Ele está em outro estado, eu vou transferir para o Rio Grande do Norte, ou eu comprei um veículo, vou transferir para o meu nome. É necessário também realizar essa troca. Perdi o recibo do meu veículo, o recibo de compra e venda, o CRV. Nesse caso, não é necessário realizar a troca. Então, uma série de serviços que a gente identificou lá de início. De início mesmo, você essas três possibilidades, né? Compra de veículo zero, primeiro emplacamento, transferência de proprietário ou transferência de município. Mas algumas pessoas, como eu lhe disse, acharam bonita a placa, eu quero, é minha opção de realizar a troca. Posso fazer isso? Pode, é um serviço lá de correção de placa única, no valor de R$150, e você acaba trocando a placa. Agora, por exemplo, digamos que o emplacamento do meu carro, ele se venceu esse mês, né? Eu vou ter que renovar, pagar IPVA, aquela coisa toda. Eu já tenho que trocar a placa ou não? Não há necessidade alguma. Você efetua normalmente o pagamento do seu emplacamento anual, né, o licenciamento anual, recebe o CRLV anual, todo ano que você efetua o emplacamento, você recebe um novo documentozinho CRLV. Nessa situação, você não precisa efetuar a troca da placa. Mas eu posso continuar com a placa antiga por quanto tempo? Ou para o resto da vida eu posso continuar não, também? Até 2023, Marcos. Importante você tocar nesse assunto. Até 2023 é o prazo máximo onde o indivíduo deve efetuar a troca dessa placa. Alguma pergunta, Joelma de Souza? Não, isso mostra, Marcos, porque nós temos aqui no Brasil muitos problemas de clonagem, né? Verdade. Clonagem, falsificação. Então, pelas suas palavras, isso torna, assim, totalmente mais segura essa placa. Então, você indicaria que as pessoas trocassem o mais rápido possível? Seria melhor? Seria melhor porque muitas pessoas, inclusive, vou falar sobre o credenciamento das empresas. Algumas pessoas estão um pouco com receio, né? Eu acho que vai suspender logo. Isso não vai durar muito tempo, não. Mas a gente está vendo aí que a novela está chegando ao fim. Sim. Certo? Vários estados do país já estão implantando essas placas novas. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará vão iniciar agora em janeiro. A resolução do CONTRAN, ela traz prazos de obrigatoriedade que cada estado deve cumprir criteriosamente esses prazos. Então, o usuário que está em casa e vai comprar o seu veículo, vai transferir o seu veículo, é bom regularizar essa situação. Não esperar até 2023. É verdade. Eu vi várias reclamações nos últimos dias, por exemplo, de pessoas, principalmente de veículos, né, que a placa ficou grande, não coube, por exemplo, na parte traseira do carro. Há realmente essas complicações? Isso é um caso atípico, certo? É uma excepcionalidade. Há uma situação que é no Ford Ranger. A gente viu até um vídeo no YouTube, o pessoal lá, o cara gravou. Isso viralizou, inclusive. Viralizou, é verdade. Tentou colocar a placa, ela não conseguiu, né? Então, tendo essa situação aí em específico, o CONTRAN, ele abriu uma brecha, fez uma alteração na resolução e permite, para essa situação, certo, devidamente justificada, você reduzir em até 15 centímetros o tamanho da placa. Mas essas placas são maiores, então? Mesmo o tamanho da placa anterior. Então não há mudança. Não mudou nada. Então, 40 centímetros por com relação à Ford Ranger, com exceção da Ford Ranger, nos demais carros cabem tranquilamente. Tranquilamente. Né? A moto, as motos também, elas são obrigadas também a usar a placa Mercosul? Também. A única diferença é que o veículo, ele tem que utilizar duas placas, né? O par de placas, né? Dianteira e traseira. E a moto, o ciclomotor, o trator, o reboque, apenas a placa traseira, né? O nosso amigo... Desculpa, Marcos, mas na mesma dimensão da placa anterior. O diretor da TV Curtição, Alexandre Melo, que você falou muito empolgado nessa questão do QR Code, ele faz uma pergunta bem interessante, né? Através do QR Code, qualquer pessoa vai poder consultar as informações do veículo? Qualquer pessoa. A gente até baixou o aplicativo, né, que esse aplicativo viu, e a gente correu lá numa placa e fez a leitura óptica lá na... Isso, por exemplo, isso não é ruim? Isso não traz, isso não oferece, por exemplo, para a criminalidade informações sobre... Não, no início eu ia complementar. No início a gente consegue só identificar o número de série da placa. O número de série da placa. Os órgãos de segurança, eles vão ter uma senha, um acesso, que eles sim conseguem identificar dados do proprietário, placa, o domicílio do indivíduo, tipo do veículo, ano, se tem um histórico de furtos, de roubo com aquele veículo, mas nós, os usuários, né, comumente,
nós vamos identificar só o número de série do veículo. Se não é qualquer pessoa que pode ter acesso a todos os dados. Não, não é qualquer pessoa. Aí a pergunta agora que não quer calar, que o nosso ouvinte faz, que eu acho que é a pergunta de 90% de quem nos escuta, o preço, né? A placa tá carinha, tá mais cara. A salgada. Uma das desvantagens, a vantagem a gente falou que são esses itens de segurança, é importante. A desvantagem é o preço, tá um pouco mais salgado realmente. Qual é o valor da 198. Quanto é a atual? A atual era R$100, né? A placa pré-Mercosul era R$100. Aumentou 98. Então. Aumentou 98. E isso para carro, né? 198. Para moto, o valor é de R$124. Mas aí paga 198 pelo o par de placas nesse caso do carro, ou cada placa é 198? Não, o par de placa. Faz o procedimento no Detran, realiza o procedimento ou de primeiro emplacamento ou de transferência de propriedade. E, após isso, vai na estampadora para confeccionar a sua placa. A placa nova com a transferência, quanto é que fica? Quer saber aqui o nosso ouvinte. Pronto. O procedimento mais comum do Detran, que é uma transferência de propriedade, é R$150. R$50 da vistoria e R$100 do procedimento de transferência. Então, ele vai pagar R$150 desse procedimento, mais 198 do par de placa. Nosso amigo Joaci Baeta, aqui, mandando aqui para cá uma pergunta. Grande Joaci, figura simpática. Estou com saudade de você, beijo, Joaci. Nunca mais chamou a gente. Chamar para a gente tomar um cafezinho, né, Marcos? Vamos levar review lá também, viu? Vamos lá, Joaci quer fazer aqui uma pergunta. Bom dia a vocês todos aí. É Joaci Baeta que está falando. Me diga uma coisa, a partir dessa nova placa, quer dizer, a cidade, você vê um veículo, você não sabe mais de que cidade é. Estou certo ou estou errado? Porque antes a gente via um veículo de outra cidade, já a própria polícia podia suspeitar. Você tinha um veículo em tal lugar e esse veículo é com placa de tal cidade, suspeito e tal. E agora, com essa nova placa, nada? E aí, é assim mesmo? É assim, esse é um problema que vai ter que ser equacionado, né, e encontrado uma saída da melhor forma possível. Ele não identifica mais a cidade, então? Na placa? Por um lado, tem uma vantagem que é o custo. Quando você for realizar uma transferência de município, você coloca a placa padrão Mercosul. Se eu for mudar novamente, eu não vou trocar a minha placa. Então, aquele custo que você teria com a tarjeta da cidade, que era R$20, R$30, você não vai ter mais. Mas mesmo no QR Code, você não consegue identificar a cidade. Agora vai ser o padrão realmente Mercosul. Consegue identificar os órgãos de segurança. Né? Nós, usuários, não, mas os órgãos de segurança, sim. Acabou com aquela farra dos políticos, né? Dos comícios. Antigamente no interior não tem isso, né? Vamos aqui contar, por exemplo, vem o comício aqui de fulano de tal, só deu gente de Jardim de Seridó, de Ouro Branco. Agora não vai identificar mais. Às vezes a gente estava sentado na calçada, né, conversando, e passava o veículo é de Caicó, o veículo é de o veículo é de Jardim. Por que a nova placa não pode ser parafusada? Pronto, isso é uma questão importante que está acontecendo. Pergunta aí do taxista Jorge Fernandes. Certo. A placa, ela pode ser parafusada sim. A resolução do controle ela não diz nada ao contrário. Ela apenas especifica e diz que você não pode danificar a placa, a parte metálica da placa, a chapa. Então, Natal, Mossoró, Parnamirim, Currais Novos, todo mundo já está trabalhando com essa perfuração da placa. Desde que você não prejudique, né, as características da placa. Então, nesse caso, tem que ser um especialista, então. Não, o próprio Porque se parafusar e se não fizer de forma correta? Mas quem vai fazer, quem vai parafusar e quem tem que aplicar a placa é o próprio servidor do Detran. Sim, é o servidor do Detran. Não pode ser outra pessoa, não. O posto de estampagem entrega a placa. Outra pergunta aqui. Quando trocar de município, preciso trocar a placa para trocar o QR Code? Não, só uma vez. Eu vou trocar de município, estou na placa anterior, na placa pré-Mercosul, vou utilizar a placa padrão Mercosul, a nova. Se eu for realizar uma nova mudança de município, eu não troco a placa. E com essa placa Mercosul, eu posso viajar por quais países? Vamos lá. Uma desvantagem. Várias vezes essas resoluções do controle elas foram suspensas, né? E uma desembargadora, certo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ela alegou que o Brasil se antecipou um pouco. Não há hoje, Marcos, um sistema, certo, integrado de consulta para esses veículos dos países da Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. A Argentina e o Uruguai já implantaram as placas padrão Mercosul. Mas hoje não há um sistema eletrônico, certo, de troca de informações, onde os órgãos de segurança da Argentina podem consultar
os veículos do Brasil. Então, esse sistema, certo, eletrônico, informatizado, ainda está sendo desenvolvido. Entendi. Então, se eu entrar com o meu veículo no Paraguai, não tem como, por exemplo, a polícia do Paraguai verificar o meu veículo, é assim? Ela vai ver que vai ver na própria placa tem o nome Brasil, né? Vai ver que o veículo é do Brasil, mas ele não tem como consultar de fato as características do veículo. Outra pergunta aqui da nossa ouvinte: por que é que no Rio de Janeiro sai na placa a bandeira do estado e do município, por exemplo, Resende, e aqui não pode ser aqui no nosso estado? O Rio de Janeiro, em 3 de dezembro, ele implantou as placas padrão Mercosul. Foi o primeiro estado da federação que implantou. Entretanto, a placa lá estava saindo muito mais cara, porque tinha o brasão do município e ainda tinha, além disso, a bandeira do estado. Então, pensando nisso, o Ministério das Cidades, né, a qual o Denatran faz parte, ele retirou essa obrigatoriedade. Então, todas as placas, após o Rio de Janeiro, elas vieram sem o brasão do município, sem a bandeira, na finalidade de baratear o custo de produção. Até porque também fica muito enfeitada também, né? Demais, né? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos, é Janete. A questão de furar a placa, o rapaz do Detran disse, quando eu fui trocar do carro da gente, que ele não parafusava a placa, porque só vai parafusar se a placa vier perfurada de fábrica, porque se danificar qualquer coisa, ele não vai arcar com o prejuízo e, consequentemente, nós, clientes que estamos pagando caríssimo por essa placa, também não é? Aí fica aí a pergunta, quem vai arcar com o prejuízo se errar a perfuração? E aí, Reivinho? E aí, vamos lá. Isso aí é algo que tem que ser equacionado também entre estampadoras. Estamos em fase de mudança, vou deixar bem claro, né? Bem claro, fase de mudança, a gente está engatinhando ainda, né? Acabamos de implantar o modelo. Há situações pontuais que a gente vai resolvendo dia após dia. Ter esse embate realmente entre os postos de estampagem e o servidor do Detran que não quer perfurar a placa. Né? A gente vai se reunir com o pessoal para encontrar uma melhor saída para isso. A estampadora diz que não vai perfurar a placa, vai entregar só a fita adesiva, né? A fita dupla face para fixar a placa. E o servidor alega que não pode prejudicar, né, os caracteres de segurança da placa. Mas Natal já está fazendo isso, Mossoró, Currais Novos. Logo, logo, Caicó também vai adotar essa prática. Para fechar aqui, tem mais uma pergunta aqui chegando. O ouvinte está aqui realmente muito curioso. Bom dia, amigo. Se eu for emplacar o transporte e não for transferir, a placa antiga permanece? E aí, Rivinho? Eu acredito que aquela mesma essa dúvida é da mesma pergunta que você fez, né? Se eu for emplacar o meu veículo, receber o meu CRLV de 2018, é necessário efetuar a mudança? Não. Efetua o pagamento, recebe normalmente o seu documento e vai para casa. Para fechar? É Damião, da Barra Nova. Eu gostaria de saber se o aplicativo V-Multa... O aplicativo V-Multa ou só as informações da placa? Só as informações do veículo em si, né? Essa questão de multas, no próprio Detran, no site do Detran, ele com a placa e o renovando do veículo, ele consegue um histórico de multas do veículo. Nosso amigo da Jean opina aqui, agora vai dificultar a fiscalização dos órgãos de segurança, pois muitos carros roubados vão transitar normalmente sem serem abordados. Muitos meliantes com carros de outros estados não serão mais abordados por não conter na placa o nome do município ou do estado. Mas você deixou bem claro que os órgãos de segurança terão informações privilegiadas, é isso? Exatamente. Eles terão acesso, terão um código, né, para acessar o sistema. Está sendo desenvolvido pelo Denatran. Nós, usuários, vamos identificar apenas o número de série com o aplicativo. Mas os órgãos de segurança, eles vão ter um acesso privilegiado. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Percebemos que realmente o tema ainda surge muitas dúvidas, né? Estamos em fase de mudança. Só para recapitular, para quem está em casa nos ouvindo, para frisar bem isso, quem é que não há necessidade de, por exemplo, correr para o Detran hoje ou amanhã para poder botar essa placa Mercosul? Bem, vamos lá. Se eu não vou realizar nenhum procedimento de transferência de proprietário, de mudança de município, o meu veículo não é um veículo zero, não vou emplacar ele agora. Então não há necessidade de correr para o Detran e trocar a placa. Então você tem um prazo até 2023 para efetuar essa troca. É importante também salientar, Marcos, que o número de combinações, certo, aleatórias das placas estava próximo de se exaurir, né, de se esgotar. Então essa mudança, Riva, o que é que foi que mudou? Antes nós utilizávamos um padrão de 3 letras e 4 números, né? OWB 5792. O que é que mudou? O que é que trocou? O antepenúltimo caractere sai o número e entra uma letra, certo? A gente está numa fase de transição, então essa mudança ela está sendo bem sutil.
Você tem de 0 a 9, né, que são 10 números, 10 algarismos. Então você vai trocar por letras. Eu posso escolher a letra que eu quis. Não, tem uma tabela de conversão. Por exemplo, o 0... Eu não posso colocar, por exemplo, MD, não, né? Os iniciais. De 0 vai para letra A, 1 vai para a letra B, e assim vai até J, a letra 9, que é essa fase de transição. Após isso, vai aumentar o número de combinações aleatórias. Olha, obrigado por sua participação. Volte sempre aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Tá ok, não, só agradecer o convite. Tem muito assunto importante, interessante do Detran, as pessoas sempre nos procuram. Parcelamento de débitos, eu estou com um veículo atrasado há muitos anos, o que é que eu posso fazer? A partir de janeiro a gente vai ter essa possibilidade de parcelar esses débitos no cartão de crédito, CNH digital, quero comprar um veículo, eu tenho uma enfermidade, uma patologia, como é que eu faço para adquirir isenção? Tem muita coisa bacana. E eu quero deixar um abraço aqui, né, fraterno, para meu amigo Neim da oficina, fazer um merchan aqui, Neim da oficina. Onde é que fica a oficina dele? A oficina aqui próximo ao CDS, próximo ao Sebrae, disse que é o melhor mecânico de moto de Caicó. Ajeita tudo, carro, moto, tudo, né?